irmãos e irmãs em Cristo. O evangelho de hoje, conhecido como o evangelho do jovem rico, é um dos textos mais conhecidos de toda a Sagrada Escritura e tem muito a nos ensinar. O texto está falando de uma pessoa que, segundo os princípios de Deus, era admirável. De repente, um jovem chegou, aproximou-se e ajoelhou-se na presença de Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Veja, esta deveria ser a pergunta mais importante da nossa vida. Todos nós, com muita sinceridade, deveríamos perguntar: Senhor, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? O que vale ser uma pessoa bilionária? O que vale ter carros, dinheiro, propriedade, sucesso segundo os olhos dos homens e depois da morte se perder para sempre? Não vale nada. O que existe de mais importante, isso daqui não é para nos assustar, isso daqui é para nos chamar a consciência daquilo que realmente é o centro da nossa vida. Esta pergunta deveria sempre soar nos nossos ouvidos e tocar a nossa consciência: o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E essa resposta ela pode ser dividida em dois passos diferentes. O primeiro passo, Jesus olhou para aquele jovem, e tem outro texto em outro evangelista, que não é São Marcos, que diz: Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou com amor e diz: segue os mandamentos. Existem 10 mandamentos, Jesus começou a partir do 4º. Os mandamentos normalmente eles podem ser relacionados, podem ser divididos, os 3 primeiros em relação a Deus, do 4º ao 10º em relação ao próximo. E Jesus enfatizou os mandamentos sociais, os mandamentos em relação ao próximo. E aí ele disse: isso eu já vivo. Veja, viver os mandamentos é fundamental. Existem pessoas que dizem assim: padre, não sei porque as coisas não vão bem na minha vida espiritual. Eu recebo a Eucaristia, eu rezo. Veja, isso daqui nós também precisamos entender. Nós precisamos estar em estado de graça. O que significa estado de graça? Imagine um carro. O carro tem a lataria boa, o carro é bonito, mas o carro está, eu dei esse exemplo dias atrás, o carro está com o motor quebrado. Você pode colocar gasolina, pode encher o carro de gasolina e pode pisar fundo, não anda. Carro com motor fundido, carro com motor quebrado, não anda. Uma pessoa que está em pecado, a Eucaristia não produz frutos na vida dela. Às vezes até piora. Padre, por que piora? Texto da Sagrada Escritura, 1 Coríntios capítulo 11, diz que uma pessoa que recebe a Eucaristia em pecado está recebendo a sua própria condenação. Muitas pessoas dizem assim: padre, a Eucaristia é alimento, eu recebo para me fortalecer. Isso tem que receber mesmo, mas primeiro tem que limpar a casa. Primeiro tem que colocar o motor para funcionar. Então a primeira coisa, nós precisamos estar em estado de graça. Nós precisamos viver aquilo que é mínimo na religião. O padre já repetiu esse assunto muitas vezes, e é algo que naturalmente não é fácil. Muitas pessoas dizem: padre, eu morro de vergonha, eu não consigo falar. É por isso que, entrando naquela salinha ali do lado, onde tem uma luz vermelha, quem já foi sabe, tem uma tela. Você não vê o padre e o padre não te vê. Freud, no século XIX, quando ele falava da psicanálise, ele chegou a uma grande, entre aspas, descoberta. Freud dizia assim: a pessoa, ela se cura através da fala, ela precisa externalizar. Mas para o psicólogo é tão pesado ouvir, que muitas vezes ele vai demonstrar sentimento de cansaço, sentimento que está concordando,
ou um sentimento de repulsa, de negatividade. E isso pode influenciar no paciente ou na pessoa que está sendo envolvida. Então, o que o Freud inventou? O Freud inventou o divã. É uma cama, e aí o paciente deita, ele fica atrás do paciente, fora do círculo, fora da área de visão do paciente, para ele não influenciar nada no paciente. E aí as pessoas, fantástico. Quando eu não olho, eu não interfiro na reação e na reflexão da pessoa. Fantástico. Queridos, que Freud descobriu no século XIX, a igreja já fala há 2000 anos sobre o confessionário. Já tem há 2000 anos a importância de falar e a importância de não ter um contato físico com aquele que está auxiliando. Então, a religião, tem gente que acha que inventou a roda. Isso daqui já foi descoberto há muito ano e a igreja já ensina há muito tempo atrás. Mas para nós, a cura não está no falar. A cura está no ouvir. Então eu tenho que ouvir o padre. Não, nós temos que ouvir a Deus. E Deus, ele fala muitas vezes através da nossa consciência. Ninguém vai ser feliz enquanto a casa lá dentro estiver desarrumada. Ninguém vai ser feliz enquanto a casa lá dentro. E aqui tem dois aspectos. Nós estamos no primeiro ainda. Nós jamais seremos felizes enquanto houver pecado. Isso daqui não serve para a maioria de nós, porque seguramente a maioria de nós não vive uma vida de pecado mortal. Não vive. As pessoas, ou pelo menos quem vive em pecado mortal, se esforça para se confessar, se esforça para se aceitar, e a pessoa pode até cair em um determinado momento da vida, de repente ela cai em si e se corrige. E caso tenha algum momento da sua vida que você perceba que existe uma situação religiosa que não é correta, que você não deveria ter feito, normalmente as pessoas falam: padre, eu não sei como sair desse buraco. Precisa de ajuda. Quem está no buraco não sai sozinho. Então precisa procurar um padre ou procurar uma freira, alguém para ajudar. Então esse é o primeiro nível. A pessoa, ela precisa estar em estado de graça. Ela precisa seguir os mandamentos. E aqui não é um Deus cruel dizendo assim: siga os mandamentos, senão eu te puno. Não, não é Deus que nos pune. Nós nos punimos. Porque nós fomos criados para Deus. O coração do ser humano não repousa em paz enquanto ele não encontrar a Deus. Não encontrar a Deus é não encontrar a finalidade da nossa vida. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não está em estado de graça, é uma pessoa que não está em paz. E aí aquele jovem diz: tudo isso eu já vivo, Senhor. E aí nós vamos para a segunda parte do Evangelho. E aqui é muito importante, principalmente para aqueles que já vivem em estado de graça, aqueles que não vivem em pecado mortal, aqueles que normalmente vivem próximos de Deus. Jesus diz: só falta uma coisa. E aí ele deve ter pensado: só uma é bom demais, pensei que faltava muitas. Jesus falou com tanta simplicidade: falta uma coisa, parecia que era muito simples. Jesus disse para ele: vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue. Aí ele falou: aí não, aqui não dá, não vou fazer isso. E ele voltou para casa. E aqui tem um detalhe interessante. Tem gente já perguntando: padre, eu preciso vender tudo que eu tenho, dar aos pobres e seguir Jesus? A resposta vem daqui a pouco. E tem algo muito interessante, um dos pontos principais do Evangelho. Ele voltou triste. Ele voltou triste. Padre, eu preciso vender, dar tudo que eu tenho para seguir a Jesus? Deixa o padre explicar até o final. Nós precisamos deixar tudo para sermos de Deus. Agora existe dois grupos. Tem um grupo de pessoas que deixa tudo imediatamente, que são os religiosos e as religiosas. Nós fazemos voto de pobreza, de castidade e de obediência.
Se vocês mexerem em qualquer banco do mundo todo, não vão achar uma conta no meu nome, porque eu não tenho conta no banco. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, é da minha irmã e é da minha congregação. Então os religiosos fazem voto de pobreza, de castidade, de obediência. Aquilo que a Bíblia chama de conselho evangélico. Deixa tudo, e deixa tudo imediatamente. Claro, tem muitas coisas dentro de mim que eu também preciso deixar. Agora, vocês que são leigos, Jesus vai pedir para vocês deixarem tudo aos poucos. Aos poucos. Um dia vai deixar o pai e a mãe, porque eles vão falecer. Um dia vai deixar a saúde, porque a saúde não vai corresponder mais do jeito que você imagina. Um dia vai perceber que os bens materiais não são suficientes. Eu dizia há poucos dias atrás e repito, o fundador da Apple faleceu com Stephen. Ele faleceu com aproximadamente 55 anos de idade. E muito enfermo, com câncer. Um dia caminhando pela rua, ele viu um mendigo. E vendo aquele mendigo, ele chorou e disse: se eu pudesse, eu daria a minha fortuna, que é de bilhões, para aquele mendigo em troca da saúde dele. Não posso. Dias depois morreu. Você também vai perder a saúde. A saúde vai passar. O corpo não responde como antigamente. Às vezes nós vamos perder de ver pessoas que nós gostamos, amamos e queremos bem, enfermas, não tão bem. Às vezes nós vamos deixar tudo, isso daqui entra principalmente para vocês que são pais, percebendo que vocês amam e amam muito, mas não são dono dos filhos de vocês. Às vezes você vai ver um filho fazendo bobagem, tomando uma decisão errada, fazendo algo que não é correto. Vai chorar, vai ter dor, mas vai ter que deixar. Dói. Imagina o pai e a mãe. Muitos aqui, alguns não sabem o que é isso, muitos sabem. Está vendo que está pelo caminho errado. Imagine o drama de um pai e de uma mãe que tem um filho no mundo das drogas. Imagine uma mãe que tem uma filha que não tem juízo na cabeça. São situações tristes, dói, é humilhante. Imagina um pai e uma mãe que vê um filho com problemas psicológicos. O pai e a mãe quer ajudar e não pode ajudar. Imagina o pai e a mãe vendo um filho num casamento que é uma mentira. Imagina o pai e uma mãe vendo o filho e uma filha num namoro que sabe que não vai dar certo. Dói. Mas você precisa respeitar, porque ninguém é dono de ninguém. Quando, nos momentos da sua vida que você sentir que você vai deixando, você vai fazer aquilo que Jesus pediu àquele jovem rico: deixar para ter apenas a Ele. Uma das coisas mais tristes e mais duras, muitos possivelmente não vão precisar passar por isso, é deixar de certa forma a autoimagem. O que é autoimagem? Todos nós gostamos de ser bem vistos. Existem 3 coisas que são as coisas mais valorosas no ser humano: a honra, a coragem e a sinceridade. São as coisas mais extraordinárias no ser humano. Uma pessoa medrosa não vale nada. Uma pessoa sem honra é uma vergonha. Uma pessoa que não é sincera é uma pessoa que nunca vai ter um relacionamento profundo com ninguém. Primeira delas, a honra. A honra é algo que nós não podemos perder por nada, mas muitas vezes pode ser que você seja criticado injustamente. Ofereça a Deus e diga: Senhor, o Senhor também morreu depois de um julgamento civil e injusto. Queridos irmãos e irmãs, o padre caminha para o fim da reflexão dizendo assim: todos nós vamos deixar tudo, todos nós, mas Jesus vai pedindo aos poucos. Nada de desespero, nada de
desespero. Eu imagino para uma mulher que humilhação, que dor, sabendo que está na mesma casa, no mesmo quarto com um homem que é adúltero, com um homem que tem outra pessoa. E aqui serve para o homem e para a mulher, para os dois. Imagina que humilhação, que dor. A maioria das dores, a maioria das situações do mundo todo nós vamos passar para nós mostrarmos para nós mesmos e dizer a Jesus: Jesus, eu vou deixar tudo, eu vou deixar tudo para ter apenas o Senhor. Que nada tire a sua serenidade. Serenidade, tudo passa, só Deus é para sempre. Nada de desespero. E quem não vive corretamente cria juízo, ou se a palavra juízo já não toca muito o coração, cria vergonha na cara e acerta a vida. Agora, cada um de nós, sem dúvida nenhuma, tenhamos esta certeza: Deus ele vai pedindo e vai pedindo aos poucos, porque no fim vai ficar apenas Ele mesmo.